Ao longo dos séculos, a vegetação foi sendo substituída pela pedra e, posteriormente, pelo concreto, e isso foi diminuindo cada vez mais as superfícies verdes das cidades, e dando locais com altos índices de densidade. Porém, isso foi afetando a biodiversidade, os recursos naturais e até mesmo a qualidade de vida da população. Em contrapartida, a vegetação representa mais de 20 vantagens no meio urbano, e aqui no Brasil a existência de áreas verdes é considerada insuficiente. Diante disso, então, desse cenário, eu proponho o tema da minha pesquisa, que são os envelopes vegetais. Esse termo foi utilizado inicialmente por Xanampa para englobar as edificações de forma horizontal e vertical. Aqui na minha pesquisa, eu exploro também as vegetações nos mobiliários urbanos, e foi identificado, então, que existem 3 tipos de envelopes vegetais: as coberturas verdes, as paredes verdes e as sacadas verdes. Todos eles, então, podem ser explorados através do conceito de cidades criativas. Atualmente, então, as cidades vêm enfrentando diversos problemas, como poluição do ar, da água, enchentes, geração de resíduos, verticalização em massa, entre outros, e os envelopes vegetais podem ser uma alternativa para minimizar essas advertências, em função dos diversos benefícios que a vegetação pode gerar. Diante disso, então, eu estipulei o problema da minha pesquisa: como aplicar os envelopes vegetais nas cidades atuais, a partir da identificação de quais edificações e mobiliários urbanos devem recebê-los, como estratégia para tornar as cidades mais verdes, criativas, belas e sustentáveis. O objetivo geral é analisar, compreender e experimentar a aplicação dos envelopes vegetais com base nas 5 funções das áreas verdes, que são estética, ecológica, social, psicológica e educativa, como forma de viabilizar espaços mais sustentáveis, verdes e criativos, e assim conseguir qualificar as cidades atuais. Diante, então, de alguns problemas que a Inglaterra vivia no século XIX, Bernice Howard propõe uma inovação no espaço urbano, que é a cidade-jardim, que se resume, então, em unir os atrativos do campo com o contato, que é o contato da natureza, com as ofertas da vida urbana, que seriam, então, as oportunidades de emprego. A cidade-jardim chegou a se propagar por alguns locais e chegou até mesmo aqui no Brasil, onde se tem como exemplo o bairro Jardim América, que possui características muito similares à de uma cidade-jardim. Algumas cidades vêm incorporando algumas práticas verdes e sustentáveis, porém, isso acontece de forma muito tímida se comparado com a dimensão dos problemas que as cidades enfrentam atualmente. Aqui eu trago 2 exemplos que foram desenvolvidos em São Paulo. A primeira, então, é uma foto de um jardim vertical, que eu acabei de apresentar. E, a partir dela, então, eu tenho mais essas 3 etapas aqui que eu vou mostrar agora para vocês. Então, a primeira etapa, pós fundamentação teórica, é a identificação e a observação dos envelopes vegetais, que consiste em escolher e observar uma cidade para buscar exemplares de edificações e mobiliários que contenham envelopes vegetais. Para isso, optou-se pelo contexto de Porto Alegre, pois é uma importante capital, uma cidade desenvolvida, porém verificou-se que Porto Alegre seria uma área muito extensa para abraçá-la completamente na pesquisa, e, diante disso, optou-se por selecionar os bairros que possuem um maior número de exemplares com envelopes vegetais, que são os bairros Bela Vista, o Boa Vista, o Moinhos de Vento, o Montserrat e o Três Figueiras. Então, esses foram os bairros escolhidos para serem observados e encontrados as edificações e mobiliários que possuem envelopes vegetais. A segunda etapa, então, consiste em analisar os envelopes vegetais, porém, para isso, foram propostos alguns princípios antes de realizar essas análises, que são as 5 funções das áreas verdes: a estética, a social, a educativa, a psicológica e a ecológica. Para cada uma dessas funções, então, foi feita uma lista de expressões, e cada análise, então, se baseou na junção de uma dessas expressões, mais uma edificação ou mobiliário com envelope vegetal encontrado na etapa anterior, mais informações bibliográficas. Foram feitas, então, 3 análises por função, totalizando 15 análises, e o objetivo dessas análises é identificar alguns usos de edificações e mobiliários que são importantes à aplicação dos envelopes vegetais e também estudar algumas espécies adequadas.
A última etapa, então, é a simulação. A intenção é encontrar os usos das edificações imobiliárias que se mostraram importantes na etapa anterior, para, então, simular a aplicação dos envelopes vegetais. A ideia aqui é aplicar os conhecimentos adquiridos nas análises e buscar eles, então, em um contexto atual, mas também mostrar que essa etapa pode ser reaplicada em outros contextos. Decide-se, então, por manter a cidade de Porto Alegre, porém escolhe o bairro Centro Histórico, porque foi visto, então, que ele é uma área bastante densa, com muitas edificações em alturas e também há poucas áreas com vegetações. E, com isso, então, se torna um contexto ideal para serem aplicados os envelopes vegetais. Aqui, então, eu vou falar um pouco das análises sobre a função educativa. Eu trago a expressão horta, que eu ligo, então, com o Colégio Farroupilha, que possui cobertura verde, mas foi visto a possibilidade de, nessa cobertura, então, serem cultivados alimentos e os próprios alunos participarem dessas atividades, sendo, então, um complemento da educação ambiental que já é ensinada nas escolas. O Mini Jardim Botânico foi ligado aqui a Unicinos, pois foi visto que aqui são cultivadas diferentes espécies, então notou-se a possibilidade de serem feitas visitas guiadas com o público geral. A expressão educação ambiental fora da escola foi ligada com uma edificação residencial que possui sacada verde, pois foi visto que as famílias elas também têm que incentivar a educação ambiental e, com isso, essas sacadas se tornam ambientes ideais para isso. Em relação à função psicológica, o alívio do estresse foi ligado a uma edificação comercial que possui sacada verde, pois foi visto que a visão dessa cobertura é uma forma de aliviar o estresse dos funcionários. A terapia verde foi ligada a uma edificação residencial, que também possui sacada verde, pois foi visto que o cultivo das espécies é uma forma de amenizar a depressão e também elevar a autoestima. A recuperação de pacientes foi ligada ao Hospital Moinhos de Vento, pois foi visto que a contemplação dos envelopes vegetais é uma forma de gerar uma recuperação mais rápida aos pacientes. Em relação à função social, a expressão Momento em Família foi ligada a uma edificação residencial que possui sacadas verdes amplas, se tornando, então, ambientes ideais para promover a interação familiar. A mini praça foi ligada a um parklet que possui vegetação, pois foi visto que esse se torna, então, um local ideal para encontros aos amigos, favorecendo, então, o desenvolvimento social. A interação social foi ligada a um restaurante que possui parede verde na sua área externa e é voltado para as mesas, e se tornando, então, um ambiente ideal para promover o bem-estar dos clientes e até mesmo a interação social. A função ecológica, os hábitos saudáveis, então, foi ligado a um restaurante que possui uma estrutura metálica com plantas alimentícias não convencionais, onde o objetivo do restaurante, então, é que essas plantas futuramente possam fazer parte do cardápio. A produção caseira foi ligada a uma residência, que foi visto, então, que a possibilidade de introduzir a agricultura urbana nas cidades atuais. O ruído e a qualidade do ar foi ligado a um escritório, que possui uma parede verde com vegetações perenes e volumosas. E foi visto, então, que as vegetações perenes, por elas não perderem suas folhas durante o ano, elas são ideais para manter a qualidade do ar o ano todo, e as vegetações volumosas, elas são mais eficientes para amenizar os ruídos. Em relação à função estética, o tamanho das espécies foi ligado a uma edificação comercial. Essa edificação, então, ela possui umas vegetações pendentes que são bastante volumosas no estacionamento, e por isso, então, elas conseguem esconder os carros. Então, quem passa pela proximidade não consegue ver que ali está localizado o estacionamento. A manutenção foi ligada a uma edificação residencial que é toda coberta por uma vegetação trepadeira, mas foi visto que não se teve o cuidado de realizar a manutenção dessa vegetação, porque ela já está invadindo edificações vizinhas e também partes inadequadas, como a cobertura e janelas da própria edificação. E a atração visual
foi ligada a um restaurante, que é todo coberto também pela vegetação, mas, nesse caso, como se teve o cuidado de realizar a manutenção, ela chama atenção e também instiga a vontade das pessoas que passam por ela em conhecer e experimentar esse restaurante. Diante dessas análises, então, foi constatado 9 diferentes usos que se viu, então, que a aplicação dos envelopes vegetais são importantes. Porém, entre eles, selecionou 6 usos mais impactantes para serem realizadas a simulação, então, no bairro Centro Histórico. Desses 6, eu vou mostrar 2 simulações para vocês. A primeira, então, é com um parklet. Esse parklet está localizado entre a Praça da Alfândega e o Teatro São Pedro. É uma rua que possui muitas edificações em altura e não há vegetação nessa rua. Então, a proposta é que sejam fixadas floreiras no guarda-corpo desse parklet, formando, assim, paredes verdes. A ideia, então, é utilizar vegetações pendentes e como essa área, então, devido a essas edificações em alturas, acaba pegando o sol somente no período do meio-dia, foram utilizadas vegetações de meia sombra. Aqui, então, eu mostro uma ideia, a foto do parklet existente e uma ideia, então, de como ele ficaria com a aplicação dos envelopes vegetais. Com essa simulação, então, eu consigo englobar 3 funções: a social, a estética e a ecológica. E a outra simulação, então, com uma edificação comercial, que ela fica próximo ela fica na Avenida Mauá, próximo do Mercado Público e do Marx. Então, a ideia é implantar a cobertura verde nessa cobertura aqui, que hoje é ociosa, e também nessa outra laje que tem aqui, de forma que as pessoas que estão trabalhando, elas conseguem se beneficiar, então, com a visão do verde. E a outra proposta, então, é também implantar uma parede verde nessa parede aqui, que hoje é cega, trazendo também, contribuindo esteticamente e ecologicamente, tanto para a edificação e também para o bairro. As espécies, então, aqui utilizadas essa daqui, então, seria para a cobertura e essas outras para a parede. E a ideia é sempre trazer, então, essa diferença de cores e formatos nas espécies, tanto nessa proposta como na anterior, porque foi visto que esse contraste ele chama a atenção das pessoas e deixa, então, os locais mais alegres. E todas essas espécies, então, foram escolhidas porque se adaptam ao clima de Porto Alegre. E algumas considerações finais. Os envelopes vegetais, então, geram diversos benefícios para os usuários, para a edificação e também para a cidade. Verificou-se alguns usos de envelopes de edificações imobiliárias que são importantes na aplicação dos envelopes vegetais. Escolher por esses usos, em algum contexto, pode ser uma maneira de qualificar essa área e torná-la mais verde, criativa, bela e sustentável. As espécies geram diferentes sensações e, por isso, é importante escolher elas de acordo com a função que se deseja priorizar, mas não esquecendo de analisar as condições climáticas, a manutenção que elas exigem e também o seu tamanho. O tipo de envelope vegetal a ser aplicado pode variar de acordo com a criatividade do profissional, mas é importante que alguma das funções estudadas seja atribuída. E é isso. É isso. Como é que funciona aqui? Olá, boa tarde. Eu sou o Paulo, me formei pela Unicinos em 2017, que foi o ano que eu produzi esse trabalho que eu vou apresentar. O meu trabalho é de TCC, um pouco voltado mais ao planejamento urbano, foge um pouquinho da arquitetura. Fui orientado pela Daniele Tubino, que é mestre em ciência ambiental pela URGS. Meu trabalho se chama Plano de Infraestrutura Verde-Azul, Paisagem Multifuncional em Campinas. Eu nasci em Campinas, em São Paulo, e foi lá que eu escolhi desenvolver meu trabalho de conclusão. Campinas é uma cidade do interior, mas é uma metrópole, tem um pouco mais de 1 milhão de habitantes, e ela foi uma cidade de entrocamento ferroviário. Então, quando eu busquei um tema, eu busquei
focar muito na questão da ferrovia, que era uma coisa que me chamava muita atenção. A ferrovia, a cidade passou mais de 100 quilômetros de linha férrea dentro do perímetro urbano, do perímetro total da cidade. E aí eu comecei a ver também outros problemas, além da decadência da ferrovia, a segregação que a ferrovia e agora mais recentemente as rodovias faziam dentro da cidade. Ela é uma cidade com alguns problemas ambientais, que durante o inverno ela tem a umidade muito baixa, então ela tem muitas queimadas, muito problema com a baixa umidade faz com que a poluição traga alguns problemas. E ela é uma cidade muito setorizada, ela é com muita baixa vitalidade urbana. Ela, além de segregada, ela não tem muita vitalidade. Então, a questão dela ser setorizada faz com que ela seja uma cidade de baixa vitalidade. Vou passar rapidinho. Então, aqui é um mapa de todo o território da cidade, para vocês verem a quantidade de ferrovias. Em branco são as rodovias, então ela é uma cidade bem dividida. E são rodovias autoestrada mesmo, que se segregam totalmente o território. Eu fiz um recorte para propor esse plano de infraestrutura verde-azul. Esse plano de infraestrutura verde-azul ele focou em algumas estruturas, obviamente pelas ferrovias, que é o que eu comecei falando. Eu separei as ferrovias, os eixos hídricos, algumas principais avenidas, e fiz esse recorte, que é o recorte da área mais central, que aqui é exatamente um anel rodoviário. Então, ao longo dos planos, eu fazia algumas ligações para a cidade ser mais conectada, mas eu foquei muito em conectar todo esse coração aqui da cidade. Eu criei um conceito que eu busquei focar em conectar a cidade, expandir e regenerar. Expandir a questão dos usos e da diversidade. Então, esses três objetivos aqui formavam esse conceito do que eu chamei de paisagem multifuncional, que procurou dar mais vitalidade urbana, uma maior escala humana e a infraestrutura verde-azul. A ideia para colocar nesses eixos, nas principais avenidas, nas ferrovias e nos eixos hídricos, era alguns elementos da infraestrutura verde-azul que são alternativas da infraestrutura padrão, né? Por exemplo, de drenagem, humanização maior das vias. Então, aqui eu trouxe algumas referências, algumas imagens que ilustram isso. Eu tirei alguns números também antes de fazer o plano, que era de toda essa área central da cidade, que tem um raio mais ou menos de 5 quilômetros, do que é área pública, que é uma boa porcentagem de área pública, 30%, mais da metade dessa área pública hoje é só para leito carroçável, né? Só para as vias, sem contar as calçadas. Então, a maior parte da área pública é voltada só para o tráfego de carros. Isso é um número muito grande, assim. Aqui foi o plano que eu propus. Então, eu comecei separando o que tinha de linhas ferroviárias nessa parte central. A maior parte da área das ferrovias na área central está desativada e ociosa. Então, segrega a cidade, mas está ali disponível para uso. A cidade prevê alguns planos de retorno para uso da ferrovia, mas num modo mais leve, como o VLT ou o BRT. Depois eu separei o que tinha de eixos hídricos, que são alguns arroios, que em Campinas se chama ribeirões, e depois separei as principais avenidas. E aí todas essas linhas brancas aqui e as linhas pretas é esse plano de infraestrutura que eu propus. Eu classifiquei todos esses corredores, né, que foram criados. Okay. Aqui os ferroviários, aqui os hídricos, e aqui alguns elementos os rodoviários e aqui alguns elementos pontuais. Essa classificação se deu muito pela questão do atravessamento, né?
Aqui seria o atravessamento mais fácil, então, onde teria passagem de VLT ou de BRT, que o pedestre poderia atravessar a qualquer momento, ou de córregos que são já praticamente urbanizados, que é muito mais fácil de ter travessias. E aqui já seria onde a travessia seria muito mais pontual, muito mais difícil. Aqui ficou depois o plano final, não dá para ver muito bem aqui, mas só para mostrar que chegou numa escala maior. E aqui algumas imagens que ilustram essas propostas para cada corredor. Então, aqui era um corredor de ferroviário em que está proposto passar um VLT, está previsto ter a implantação de VLT. Então, a travessia dos pedestres é praticamente livre, não tem grandes perigos, porque anda com baixa velocidade. Eu fazia algumas propostas ali da infraestrutura verde-azul, como o jardim de chuva, que é uma alternativa à drenagem urbana. Aqui ainda é da travessia mais baixa do VLT, só que aqui é um momento da cidade em que não tem rua em volta do eixo, então eu deixei o espaço para o VLT ainda, mas propus ciclovia, eixos de caminhabilidade. Aqui já é um misto, onde tem a ferrovia e um rio, então aqui sim tem travessias bem pontuais. Eu propunha também hortas urbanas ao longo desses eixos. Aqui são exemplos onde não tem ferrovia, que era um dos eixos hídricos, então uma área mais urbanizada. E aqui é um arroio um pouquinho maior, que já tem um caráter de parque linear. Aqui é o pátio ferroviário no centro da cidade, que daí era um encontro de todos esses corredores. Então, chegava um corredor ferroviário daqui, um corredor ferroviário daqui. Aqui, algumas avenidas que estavam propostas no plano. E aí aqui formava esse grande coração do projeto, que era a proposta daí de um parque de ocupação e impermeabilidade desse grande vazio urbano que é hoje o pátio ferroviário lá em Campinas. Aqui foram alguns mobiliários que eu propus, que também são alternativos, são pensados na materialidade. Aqui alguns detalhamentos da questão do pavimento, do jardim de chuva, que vinha para supor essa infraestrutura verde-azul. É isso, então. Obrigado.